Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos em teu santo nome, ó Jesus, em busca do conhecimento, fazendo o preparo, Senhor, e o fortalecimento, para sermos dignos de figurarmos nas grandes fileiras de trabalhadores da tua seara em rumo à regeneração. Conceda-nos, Senhor, a luz da intuição, a chama viva da boa vontade no coração. Concedei-nos a presença dos anjos amigos, do mentor amigo na individualidade de cada medianeiro, Senhor, e que possam, em nome da tua misericórdia, e se for da tua vontade, dissipar as nuvens negras da ilusão dos nossos pensamentos e nortear assim as ideias, concatenando para que possamos compreender a grandeza de Senhor das tuas informações através destes estudos. Abençoai, iluminai, protegei e fortalecei esta casa espírita, albergue sublime das almas alcançadas, posto de auxílio espiritual daqueles que encontram chagados, escola abençoada e bendita daqueles que buscam o teu evangelho como aprendizes do amor. Fortalecei, Senhor, esta escola, esta casa, este lar que transforma-se na casa do Pai Celestial para o retorno dos filhos arrependidos que buscaram no mundo a felicidade, mas não a encontraram. Ó, meu amado Jesus, iluminai todos os trabalhadores de boa vontade. Afastai, Senhor, todas as forças perversas e negativas daqueles que ainda encontram-se nas dependências das suas fragilidades egoísticas e orgulhosas. Abençoai o lar, a família e os familiares de cada trabalhador desta Casa Santa, mesmo aqueles que ainda são contrários à luz do Evangelho aqui vivenciados. Estendei, Senhor Jesus Cristo, estas bênçãos celestiais àqueles que por aqui passaram, que a tua misericórdia, Senhor, possa chegar até a cada um e envolvê-los sobre a luz abençoada do discernimento e do fortalecimento espiritual, e que possam ter encontrado ou encontrem uma casa espírita para albergar as suas necessidades espirituais, ou um templo aonde se fizerem, Senhor, em comunhão de pensamento e necessidades espirituais. Assim, meu amado Jesus, iniciamos essa tarde de estudo em teu santo nome, rogando a tua santa presença em nós, hoje e por toda a eternidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberta-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que Deus seja louvado hoje e sempre, que assim seja. No capítulo 17, Sede perfeitos, o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai vossos corações, não vos deixeis perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. Elevai vosso espírito em direção àqueles que vos chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias condições, possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações, e nele produzir os frutos da caridade e da justiça. Não acrediteis, contudo, que, incentivando vossa dedicação à prece e à evocação mental, desejamos vos levar a viver uma vida mística.
que vos coloque fora das leis da sociedade, onde estáis obrigado a viver. Não. Vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Mas, se renunciardes às necessidades, ou mesmo às banalidades do dia a dia, fazei-o com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Se sois obrigados a estar em contato com homens cujos espíritos são de natureza diferentes da vossa e de caracteres opostos, não deveis afrontá-los, não os contrarieis. Sede alegres, felizes, mas com a alegria que provém da consciência limpa da felicidade de um herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, em rejeitar os prazeres que a vossa condição humana permite. Basta reger todos os vossos atos pela lei do Criador, que vos deu a vida. Quando se começa ou termina uma obra, deveis elevar o pensamento a ele e pedir-lhe, no impulso da alma, a proteção para nela ter êxito ou sua bênção para a obra acabada. O que quer que façais, ligai vosso pensamento à fonte suprema de todas as coisas, e não façais nada sem que a lembrança de Deus purifique e santifique os vossos atos. Que assim seja. Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus abençoe nossa reunião, esse encontro, esse estudo, e que nos dê a condição de compreender a nossa oportunidade. Oportunidade essa que, pela força do processo evolutivo e por nossas necessidades íntimas e individuais de cada um, colocaram-nos no caminho de sermos medianeiros, médiuns. Há muito tempo atrás, eu fazia uma explanação em uma casa espírita, junto com os trabalhadores, e eu fui muito criticado porque eu disse que o médium será parte da sociedade. Eu tenho certeza, uma semana depois eu levei umas narrativas e explicações de Humberto esqueci agora, me desculpa. Rustem, de Rustem, que falava exatamente sobre o Sermão da Montanha e sobre os aspectos de quando Jesus Cristo aconselhou os apóstolos a caminharem sobre o mundo, mas que eles seriam diferentes. Por que essa condição que o médium é diferente? Nós sabemos isso, só nós não queremos aceitar. Não é? Todos nós sabemos. Só que nós temamos a não aceitar. Por quê? Nós não aceitamos essa condição de sermos diferentes da sociedade e do mundo. Essa lição, ela fala que nós devemos conviver com as pessoas do mundo e praticar as leis da sociedade. Certo? As leis da sociedade. Agora, quais são essas leis? As leis da sociedade que estiverem contrário às leis de Deus, nós devemos praticá-las? E nós sabemos que isso, na humanidade, está sendo inserido de uma forma gritante. Uma das leis da sociedade, e eu vou dizer que é a derrota de todo cristão e medianeiro, é simples: você tem direito à felicidade. Essa é uma lei da sociedade. Você tem direito à felicidade. Mas, qual é o limite do seu direito para achar essa felicidade? E quais são as situações que você pode fazer para ser feliz? Só que nossa sociedade confunde o que é felicidade e o que é prazer. Nós, medianeiros, temos necessidades fisiológicas, biológicas, emocionais, sentimentais e espirituais, como qualquer ser humano. Só que o medianeiro tem uma obrigação maior de coordenar
de adaptar, fortalecer e vigiar essas necessidades no limite da sua obrigação espiritual, do seu equilíbrio espiritual. Eu vejo os medianeiros, não só da nossa casa, mas de todo, nesse amplexo global, de que acha muito natural pegar a mão do seu filhinho e levar para o shopping para passear. É um direito à felicidade, não é? Mas o que traz de volta? O que traz de volta? Compreende? Ah, mas meu filho tem o direito de ir no shopping. Claro que tem. Lógico que tem. Você tem o direito de ir aonde você quiser. Porque nós somos livres. Principalmente num país que tem uma liberdade um pouco relativa, igual a nossa, mas temos. Né? Eu não estou falando do direito, eu estou falando daquilo que pode acontecer. Então, qual é o limite da felicidade? Ah, então vamos para o Rio de Janeiro, montar um centro espírita no Rio de Janeiro e um medianeiro. Ao invés de ir para a floresta, para as águas correntes, para as pedras, fazer meditação, ele se prepara de março a fevereiro do outro ano na escola de samba, treinando os hinos, né, treinando, fazendo suas fantasias, para que no carnaval ele vá para o carnaval. Mas é direito à felicidade dele, então? Qual será a consequência? Qual será a consequência? O direito à felicidade é o direito... o medianeiro pode tomar alguma bebida alcoólica para relaxar o seu corpo, porque isso é o direito à felicidade. Pode, ele pode fazer. Mas qual será a consequência dessa felicidade? Porque isso não é felicidade, isso é prazer. Compreende isso? Está entendendo isso? A perdição da humanidade hoje está nessa frase, direito à felicidade. Isso é a destruição da humanidade. Destruição da humanidade. Porque o medianeiro, ou qualquer pessoa que exista na face da Terra, que quer ter uma coerência, a primeira coisa que ele tem que fazer chama-se renunciar. Aprender a renunciar. Não é? Busque os homens mais felizes do mundo. O que eles tinham? Nada. Escutando ontem um médico, se não me engano era cirurgião do coração, né, um geologista, sei lá, tudo. Ele falou assim que tinha clientes que ganhavam 70 milhões por ano. Salário de 70 milhões por ano. Estou falando de dólares, tá, gente? Clientes deles, todos infelizes e doentes. E ele abandonou a profissão e foi se espiritualizar. Ele falou assim, mas como é que eu posso continuar nessa profissão que eu estou tratando clientes que ganham 70 milhões por ano e são infelizes e doentes? E ele falou assim, a minha felicidade está em ganhar dinheiro? Não, a minha felicidade, então, eu tenho que achar ela. Ele largou a profissão e foi espiritualizar-se tranquilamente. Agora, nós medianeiros, nós temos que compreender que nós formamos um grupo à parte, porque, além de tudo, nós temos uma sensibilidade, nós temos o conhecimento, nós temos a oportunidade do conhecimento, nós temos a comunicação e nós formamos, então, uma comunhão em uma casa, um grupo com as mesmas finalidades. A partir do momento que eu saio desse conjunto, eu sou a ferramenta que está destruindo o jardim. Isso terá um preço muito alto. Um preço muito alto. Não só ao medianeiro, mas qualquer pessoa que faça isso. Qualquer pessoa. Até chamei a Alexandra para nós montarmos aí um PowerPoint, né? Tem que dorar a língua, né? Montar um PowerPoint para que a gente desenhe isso que eu estou falando. Que a gente exemplifique em áudio e visual, para que os medianeiros, para que nós e para que outras casas, outras pessoas que verem, compreenda, entenda o que a necessidade do hoje, né? Nós temos aqui, no final desse livro tão iluminado do Maurício Crispim, que eu tive a oportunidade de conviver, e junto com a minha saudosa tia Magnólia, não é? Então aqui uma ilustração muito simples, não é? Do que é um ambiente que nós convivemos na casa espírita,
Agora, nós vamos falar, não estamos falando lá do mundo lá fora, não. Vamos falar dessa aqui. Aqui é a casa espírita. Aqui são os guardiões, os protetores, as barreiras energéticas nesse quadrado azul. É uma ilustração simples, tá bom? Não chega nem próximo do que é a realidade. Né? Aqui tem os guardiões, os protetores. Nós temos eles aqui como as falanges do caboclo Tupinambá e seus guerreiros, lanceiros do amor. Aqui nós temos a assistência, aqui nós temos a sala de retificação, nas câmaras de retificações, né? Aqui nós temos a corrente, os trabalhos mediúnicos. Aqui fora nós temos o quê? Dá para ver daí? Dá para ver? Né? Vocês estão vendo com o que eles estão na mão? Não? Pedaço de pau desse tamanho. Está entendendo? Está entendendo? Você quer ser a mesma pessoa, quer fazer a mesma coisa que o mundo lá fora faz? Esses aqui estão esperando nós lá fora por causa de quê? Nós estamos tirando o quê deles? Nós estamos tirando aqueles escravos deles. Nós estamos tirando os escravos deles. Né? Você lembra lá no livro de Francisco de Assis que o pai dele era dono de muitas fazendas e o pai dele tinha milhares de escravos? Ia lá e tirava um trabalhador dele. O que ele mandava fazer? Mandava o jagunço atrás da pessoa, batia na pessoa e matava o escravo. Por que é diferente assim espiritualmente? Não é diferente. Então o medianeiro pode ser igual às outras pessoas? Não pode. Não tem, não deve, não consegue. E nós, em busca de uma felicidade ilusória, os medianeiros estão sendo induzidos em todos os amplexos religiosos de que eles devem e podem buscar a felicidade. Tudo em nome da felicidade. Compreende isso? Olha, todos nós temos necessidades alimentares, fisiológicas, psíquicas, emocionais, espirituais. Né? Todos nós. Mas temos que respeitar as leis de Deus. E a felicidade se consegue de dentro para fora e não de fora para dentro, nós sabemos disso. Não é? Agora, o momento que nós fazemos parte, e hoje nós falamos sobre corrente, vamos falar sobre esse aspecto da comunhão, né, de trabalhadores na corrente, se houver uma fagulha de um pensamento contrário dentro da corrente, ele é o instrumento das trevas para atrair, né, esses que estão lá fora aqui para dentro. Então, qual que é o sentido dessa pessoa permanecer dentro do trabalho? Junto do trabalho? Vou fazer um exemplo muito simples, né, para que todos compreendam. Nós somos uma equipe em uma cirurgia muito delicada, de pacientes muito importantes. Nós nos reunimos ao redor. Tem o cirurgião, chefe, que é o dirigente. Tem aquele que é o anestesiador, né? Tem o instrumentalista, tem o enfermeiro, tem o técnico, tem, né, todos os asepsiadores. Aí o cirurgião coordena, lógico, ele é o mentor da cirurgia, ele estudou o caso, a enfermidade, os exames, a vida do paciente e planejou o processo da cirurgia. Aí, olha, nós devemos fazer isso, vamos abrir um corte e fazer essa incisão, vamos retirar essa parte da pele, dos ossos, pega essa coisa, aí um pega e vai fazendo ao contrário. O que vai acontecer? A cirurgia não vai dar certo. Não é? Um só teve um prejuízo para todo o processo e leva a consequência do paciente poder chegar no estágio final da sua vida. Então, isso que nós estamos falando, e que isso que eu venho com tanta dedicação, tentando fazer que todos nós possamos compreender, que nós somos uma árvore que é o tronco, que é o Centro Espírita Recanto da Paz. Eu sou o pilar central, porque eu sou a estrutura dessa casa. Enquanto eu tiver forças e vida, vidas e força, vida e força e vida, não importa. E que cada um é o galho. Se cada um quebrar o galho de cima, ele está quebrando no tronco que vai matar, tentando matar a árvore.
E se todos nós adubarmos a árvore, essa árvore será frondosa e galhos fortes. Vem ventania, leva algumas folhas, mas nenhum galho quebra. Porque todos estão recebendo a seiva da vida, tanto pela estrutura central do trabalho da casa, quanto das energias celestiais que vêm nos conectar a nós e nos fortalecer. É fantástico se a gente entendesse isso. Nós não temos o direito de movimentar nenhum pensamento, sentimento, nenhuma atitude contrária a esta casa, ou trabalho, ou a Cristo, pois senão nós não estamos sendo, não é, nem cristãos. Aqueles lá fora, eles têm o direito, porque eles não nos conhecem, eles ouvem falar. Hoje estava ali falando, né, junto com outros trabalhadores, que enfrenta dirigentes, área mediúnica de outra casa, para vir fazer tratamento aqui. São trabalhadores de outra casa. Mas por que você vai lá? Porque eu confio no trabalho de lá. Mas aqui tem também assistência, mas eu confio lá. Eu não estou desprezando. Agora, se você não me permitir, eu vou do mesmo jeito. E saio dessa casa. Está compreendendo? Aí, gera mais o que para mim? Mais um inimigo. De ciúme. O ciúme é uma questão natural do ser humano. Mas nós não podemos, entre nós podemos ter ciúme um do outro. Mas o ciúme, ele tem que levar ao quê? Fazer o quê? Isso é igual a mulher. Quer ver? Uma mulher tem ciúme da outra, não tem? Mas não é, presta atenção, a mulher tem ciúme da outra, não é? As mulheres tudo baixo a cabeça. Né? Vou explicar por quê. Você está lá, você está andando assim. Aí, você não está preocupado com seu marido, não. Você olha assim, uma mulher mais magra que você, vestido uma roupa mais bonita, estou falando depravado não, mais bonita que a sua. Caiu melhor nela. Você já corte de cabelo, já melhor um pouquinho o tom de cabelo. Você volta para casa e falou, vou fazer regime, muda a cor do cabelo. Você ficou com ciúme daquela mulher. E se seu marido der aquela olhadinha disfarçada? Que ele acha que é disfarçado, mas para você não é. Aí que você vai parecer com aquela mulher. Aí você vai fazer o quê? Melhorar para aproximar-se daquilo que você projetou naquela outra mulher. É fantástico isso. Então o ciúme, ele tem que ser um incentivo para nós melhorarmos. Não para que a gente destrua o outro, ou a casa, ou o trabalho. Nossa, fulano, o trabalhador, vem todos os dias. O fulano chega, vem, arruma água, limpa o chão, arruma isso, arruma prato, copo. O fulano olha se tem copinho, se não tem, ele traz 2 pacotes, quando tem dinheiro, traz uma caixa. Nossa, fulano, Nossa Senhora, começa a falar mal do fulano. Esse é o ciúme destrutivo. Esse é o ciúme das trevas. Esse é o ciúme da baixa estima. Esse é o ciúme do anticristão. Compreende? Nossa, mas vou ter que me esforçar mais. Será por quê? Será que ele estuda mais? Então onde ele arruma tanta força? Vamos ver o que ele faz. Nossa, não vou começar a fazer igual. Né? Ao invés de trocar roupa, mudar cabelo, emagrecer, não. Ele vai fazer, começa a melhorar. E de repente os dois estão fazendo na mesma sintonia, talvez aquilo até passa esse. Aí o outro falou, mas eu fiquei para trás, o cara está fazendo para quê? Deixa eu melhorar também. E aí a casa só vai expandindo. Aí Cristo olha para baixo falando, nossa, mas aqueles 2 filhos meus, tá bom demais. Manda mais serviço para eles. E vai encher de paciente aqui para que a gente possa socorrer e atender. Entende isso? Esse é o trabalho da corrente. Ele inicia no foro íntimo dos nossos corações. A comunhão, pegar na mão de cá, a entre a mão dar o passo, a obediência na direção, porque a direção tem uma obediência espiritual. Sem questionar. Querem questionar? Deixa para questionar na hora da avaliação. Para isso que existe a avaliação. Não é? Para isso que existe a avaliação. Compreende? Já questionaram para mim, Geraldo, mas por que faz a fluidificação da água aqui fora e depois leva lá para dentro e faz 2? Para que fazer 2 vezes? Por que fazer? E por que não fazer?
Traz algum prejuízo a alguém? Desgasta? Arranca algum pedaço? Sofre? Não. Tem algum inconveniente não fazer? Não. E no fazer? Tem? Sim. Porque a hora que todos estão lá e a direção está aqui, com os braços abertos, um ambiente de luz, uma luz azul, a imagem de Cristo, um ambiente que foi preparado meia hora antes, no mínimo, em música, canção e vibração. Aquela pessoa, através da fala do coordenador, ele induz os elementos curadores e as necessidades. Aquela pessoa, consciente ou inconsciente, não importa, ou auxiliado pelos espíritos, faz-se um elo de ligação, sai um fio tênue daquela garrafa e vai na pessoa. E ali está gravado, então, o DNA espiritual, psíquico, o endereço energético da pessoa. Leva lá para dentro um ambiente que há 30 anos preparado para trabalhos mediúnicos, 32 anos preparado para trabalhos mediúnicos. 32 anos que não se faz naquele ambiente, a não ser rezar, orar e trabalho no bem, na caridade e comunicação entre os dois planos. Aí os medianeiros vêm, a imagem de Nossa Senhora plasmada aqui nessa parede do lado de dentro, a energia sagrada, abre-se os portais celestiais, os elementos dos céus descem, busca os elementos da terra e vincula naquele endereço necessário de acordo com a necessidade de cada um. Precisava explicar isso tudo? Não. Mas a pessoa queria só, e uma pessoa que tem 50 anos de espiritismo, tá bom, gente? Não é 50 anos de idade não, tá? Compreende isso? São os disseminadores da dúvida, dos confrontos, e muitas vezes não quer nem escutar a resposta, né? Porque se quiser, estava aqui dentro hoje fazendo esse estudo junto conosco. Amém? Passar para cá. Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Continuando o nosso estudo do livro Desobsessão por Corrente Magnética, no subitem 7.3.2, passistas que atendem os encarnados. De preferência em ambiente próprio, coordenados por um dirigente, a equipe de médiuns passistas que atuam em benefício dos pacientes encarnados deverá se preparar e seguir a mesma metodologia com discreta alteração. As fases de expulsão e absorção são idênticas. O expulsar e o sorver energia através da prece individual, coletiva e autopasse, à semelhança de um verdadeiro banho de forças, não fogem às orientações comentadas. Somente ao final da fase de absorção deve vibrar e mentalizar não só os companheiros em ação conjunta, mas da mesma forma a corrente magnética e os médiuns da vibração, no caso da terapêutica básica já ter sido implantada, estabelecendo laços fluídicos e recebendo a salutar corrente fluídica que essas outras equipes enviam para o fortalecimento e enriquecimento do trabalho. Ao final da fase de absorção, o dirigente deve autorizar a entrada dos pacientes em número compatível aos passistas. Enquanto o coordenador orienta os pacientes, preparando-os para a prece e recepção adequada, os passistas devem emitir vibrações fraternas e amorosas, iniciando o passe no momento em que o dirigente iniciar a prece conjunta formulada em torno dos pacientes. Uma só vibração, imprimindo à equipe o máximo de ritmo, harmonia e disciplina. O passe é ministrado empregando-se técnica adequada. Passes transversais, transversais cruzados, longitudinais, rotatórios, etc., conforme o caso e os objetivos a serem atingidos. Não nos é possível descrever os procedimentos de cada um dos passes mencionados, não só pelo limite do nosso trabalho, outro sim, por não acharmos necessário, pelo número de livros espíritas que tratam minuciosamente do assunto. O final do passe deve coincidir com o final da transmissão do passe, quando os pacientes deixam a sala, retornando ao ambiente de estudo e um novo grupo será chamado, repetindo-se a metodologia.
Quando todos os encarnados em tratamento tiverem sido beneficiados, antes de encerrar o trabalho, deve o dirigente permitir que os passistas, através da prece individual, coletiva e autopasse, se equilibrem pela absorção de energia, da mesma forma como ocorre com os médiuns da corrente desobsessiva, evitando que os medianeiros deixem o recinto de assistência, portando qualquer tipo de desgastes ou desajuste. O passe na desobsessão por corrente magnética é de fundamental importância, pois aliado à vibração e à cadeia desobsessiva, promove a recuperação do enfermo encarnado pela destruição das formas, pensamentos ou clichês mentais, dos bacilos psíquicos e da matéria mental fulminatória, além de permitir o afastamento dos fluidos doentios das entidades obsessoras ou obsediadas. Detalhando a atuação dos passistas. Visando dar os parâmetros indispensáveis a cada uma dessas ações prioritárias, procuremos ver pelos exemplos dos espíritos superiores, através de perguntas, o que compete aos passistas fazerem para que os pacientes encarnados possam ser realmente beneficiados e como devem agir os passistas da corrente para auxiliar corretamente os médiuns psicofônicos e aos espíritos sofredores em atendimento. Uma das coisas que a gente tem que ter muita compreensão é que todo o trabalho mediúnico, seja nos processos de passes ou corrente, todo o processo mediúnico, ele não pode ser um marasmo, ele tem que ser extremamente acelerado. A direção tem que acelerar e os trabalhadores têm que estar acelerados. Não num aceleramento afoito e perturbador, desconexo, não, mas no aceleramento para a boa concretização. Por que tem que ser acelerado? Também isso, lá no começo, eu me questionava, né? Mas por que tinha que ser tanto acelerado? E eu já, né, em qualquer trabalho, eu sou acelerado por natureza, né? A gente tem que ficar ocioso, é que você está em meditação, né? Mas você começou a trabalhar, você tem que trabalhar acelerado. Né? Então, por quê? Porque você já imaginou a complexidade, não é? Do espírito trabalhar com o encarnado? Quer que eu fale? Sai daqui e vai até lá no meu escritório. Quanto tempo você gastou? Você veio de lá? Né? No mínimo 20. Né? Um espírito vai daqui em Marte em quanto tempo? A força do pensamento. Entendeu agora? Compreendeu? Não compreendeu agora? Então, para diminuir essa complexidade do elemento espírito matéria, porque senão, meu filho, os espíritos vão embora. Não aguenta, não dá conta. É um processo, é um fator natural, energético. Aí não se assimila. Já sofre esse processo de rebaixamento energético espiritual. Aí chega, tá lá aquele marasmo, né? Isso acontece no caso de doutrinação, né? Não, todo trabalho mediúnico. Não, mas o marasmo é quando o dirigente, o coordenador, fica doutrinando. Isso aí também, mas no passe também. Você fica lá assim, vamos agora sentar e colocar as mãozinhas sobre a terra. Respire profundamente. Mentalize o que você veio receber nesta casa de luz. Essa casa tão abençoada, iluminada por Jesus. Essa casa que é o roteiro de Cristo. Cara, já foi embora todo mundo. Então, isso que é tão importante. Essa direção faz como na corrente está conectado sempre com a gente.
Tudo que o coordenador fala. Fala e O coordenador está falando assim, pedindo para abençoar, mas o médico está aqui assim, abençoar, está pedindo para abençoar o corpo da pessoa. acabou, não vai dar certo. Vocês já participaram de alguma sala de cura espiritual, de cirurgia espiritual? Você fica doido. Rapaz, o cara tá aqui. O cara... Vai lá, não viu lá o zero igual, não? É verdade. Aí foi o camarada do Antônio, ele muito rápido. Rapaz, É uma fila segundo. o cara fica 5 horas lá fora e 3 minutos, 2 minutos lá dentro. Vai lá, 2 minutos. A cirurgia é instantânea. Porque quanto tempo que leva para colocar um desfibrilador no coração e injetar aquela energia? Isso tem que ser segundos. É Para segundos. salvar a vida, né? Exatamente, Mas não. segundos. Você está morrendo? Acalma. Tô indo. Tô chegando. Tô chegando. Coloca lá, peraí. Deixa eu ver onde põe. Não. Acho que... Não, vou pulmar um pouquinho mais. Tá tudo bem, né? Já morreu. Literalmente. Tá. É desse jeito. Não. Morreu. Isso tanto o acolhimento dos irmãos e a espiritualidade maior que também está aqui, também não pode ficar esperando, né? Tudo é um conjunto, é uma máquina, é uma máquina organizada que todas as peças têm que estar em sintonia e organização. Aí o medianeiro está lá, né? Nossa, e amanhã, hein? Será que vai ter muito espírito para passar? Será que esse espírito será pesado? Mas eu estou tão fraco. Será que eu vou sair melhor daqui que mesmo que eu entrei? Aí pronto, acabou, está destruindo tudo o processo. Isso é muito sério, é muito dinâmico, tem que ser muito firme, muito decidido, estar pronto, não é? Para fazer ali, sabe, aquele dinamismo. Aí depois a tranquilidade, não é? Aquela paz, né? É na hora de você sentar e deixar o mundo lá fora. Aí você procura, né? Aí ali, a hora que levantou, é firme, uns passos firmes, tal. Não se a pessoa está morrendo, né? Se você dá um passo de lado, não. Mas é firme, mas não em veloz, né? Aí você... dá uma olhadinha, sente. Tem mais um. Pronto. Seguindo a direção. 1. Como se dá a destruição das formas, pensamentos ou clichês mentais? Resposta. Observando a atitude do espírito Anacleto, em Missionários da Luz, o relato de Manuel Filomeno de Miranda, Loucura e Obsessão, e o tratamento aplicado por Bezerra de Menezes, constante no livro Grilhões Partidos, poderemos obter a conduta que os passistas devem tomar para auxiliar ou possibilitar a destruição dos processos ideoplásticos. A. Atitude de Anacleto. Estupefado ante os novos ensinamentos, reparei que Anacleto chamou um dos auxiliares, recomendando-lhe alguma coisa. Logo após, muito cuidadosamente, atuou por imposição das mãos sobre a cabeça da enferma, como se quisesse aliviar-lhe a mente. Missionários da Luz. O médium, ao iniciar o passe pela imposição das mãos sobre a cabeça do doente, pode fazê-lo do mesmo modo que Anacleto, como se quisesse aliviar-lhe a mente. Esta atitude interativa, comandada pela vontade ou intenção, é um passo preponderante para a destruição dos clichês mentais. B. Relato de Manuel Filomeno de Miranda. Nesse comenos, a comunicante ergueu o médium e pôs a destra sobre a cabeça da desconsolada mulher. Após descarregar-lhe energias refazedoras e interromper a compressão perturbadora que lhe impunha um vulgar perseguidor, conseguiu também
através da aplicação correta de bioenergia nos centros coronário e cerebral, diluir as ideoplastias que o outro fomentava, transmitindo um pouco de renovação à enferma que, momentaneamente, livre das influências terríveis, por pouco não foi acometida por um vagado. Por um quê? Vagado. Quem é isso? Sei não. Nem eu. No livro Loucura e Obsessão. Somente conhecendo os nossos principais centros perispirituais e aplicando corretamente a bioenergia é que os processos ideoplásticos serão diluídos ou destruídos pela ação dos passistas, conjugada à assistência espiritual. O enriquecimento dos valores morais e a prática permanente do estudo não podem ser desprezados pelo médium, sob pena de relegar-se às atividades incompletas ou ineficientes. C. Tratamento aplicado pelo Espírito Bezerra de Menezes. Fazendo significativa pausa, na qual aplicou passes cuidadosos, longitudinais, a iniciar-se do centro coronário, qual se o desatrelasse de forças densas, em baixo teor magnético, percebemos, a pouco e pouco, que o complexo núcleo se clarificava, irrigando com opalina tonalidade o centro cerebral, igualmente envolto em sombrias cargas fluídicas, onde imagens vigorosas e fixas nas telas da memória se diluíam, sem que, contudo, se desfizessem totalmente. A energia vitalizadora que era infundida na enferma passou a percorrer-lhe os vários centros de fixação físico-espiritual, e como recebendo ignota carga magnética, revigorante e anestésica simultaneamente, esta proporcionava à organização física melhor funcionamento com mais eficaz intercâmbio metabólico, de que se beneficiava o cérebro todo transformado, agora em um corpo multicolorido, no qual miríades de grânulos infinitesimais ou fascículos luminosos se movimentavam, penetrando neurônios e os ligando, quais impulsos de eletricidade especial enviando ordens restauradoras e mantenedoras na harmonia vibratória indispensável ao tônus do reequilíbrio. Percebemos que a respiração da doente se fez mais tranquila. Os músculos tensos por todo o corpo relaxaram, com admiráveis resultados no aparelho digestivo, particularmente desgovernado. Trilhões partidos. Aquela menina que nós atendemos ontem, que chegou lá no final já, da palestra, né? Ela falou que ia suicidar. É isso aí. Já saiu sorrindo, né? Agradecida. E ela já vem de 3 tentativas, 2 tentativas. 3, assim, alta mutilação várias vezes, mas 2, uma quase chegou ao termo. Então, assim, é isso aí. Esse é o nosso, essa é a nossa missão. É o nosso. Nós aceitamos isso, Jesus chamou. É dado-nos a oportunidade, não porque nós temos merecimento, não. É aquela coisa lá do festim das núpcias lá. Vai nas encruzilhadas, nas ruas, casas, cidades, encruzilhadas, chama todo mundo. Os que prestam e os que não prestam. Os que prestam já estavam dentro, né? Então agora nós, né? Não precisamos nem dizer, né? Então vai lá, chama. Mas tem que estar conectado, tem que estar inteirado, tem que fazer-se família, não tem que fazer-se parente. Né? Quem escutou a palestra desse dia sabe o que eu estou falando. Parente é uma coisa, família é outra. Quem não escutou, fecha, né? Quem não escutou, a Alexandra deve logo pôr aí e coloca. Aí vai entender, você vai ter coragem de entender o que é a sua vida, ou o que você é também, né? Porque nós somos aqui dentro, nós não temos parente. Aqui dentro tem parente? Eu não sou parente de ninguém aqui. Nem de Rony eu sou parente. Apesar que eu amo demais da conta. Mas nós somos família. Mas se ele não tiver conexo na família espiritual, chega para lá. Isso chama distanciamento amoroso. Lembra lá que foi falado? Nós temos que entender isso. A responsabilidade nossa é muito grande. E está diminuindo os trabalhadores de todas as casas, de todos os centros, de todas as religiões. Sobe aqui, antes de você chegar, terminar, antes de você, essa rua,
Antes dela fazer outra virada, já tem 2 igrejas vendendo. Até passei lá hoje e falei assim, acho que vou comprar a igreja aqui. Está compreendendo? 2 igrejas vendendo. Vai lá e entra no LX e fala assim, igrejas religiosas à venda. Vai lá. Por quê? Porque essas estavam visando lucros. São empresas religiosas. O centro espírita aqui visa lucro? Não. Primeiro que a única vez que eu permiti, que eu pedi, né, que nós fizéssemos carnês de contribuição, foi quando chegou a 40, porque acima de 20 eu não conseguiria manter. Sempre disse isso aqui. Deus começou, não quero mais de 20 trabalhadores. Mas foi chegando gente estrambelhada. É melhor eu passar por cima do que eu decidir, do que eu ver uma pessoa estrambelhada morrer. Né? Ou por falta de oportunidade. Hoje estou vendo, né? Eu estou vendo mediunicamente, né, Júnior? Estou vendo, sabendo por pessoas, não só que está destramelhado, mas foi por quê? Foi porque não teve oportunidade? Não, foi porque desprezou a oportunidade e quis agredir o alicerce central dessa casa. E os outros, da mesma forma. Né? E tenho visto, desde Camila até fulano de tal. Tenho visto, sonhando, vendo mediunicamente, tudo isso. Aí, por quê? Porque não quis, não quiseram. Porque estava aqui vestida de branco, estava aqui falando mansinho, colocando lá, lendo o evangelho, fazendo prece, segurando na mão, não é? Então nós temos que entender isso. Isso é uma questão muito séria. Muito séria. Se nós não nos posicionarmos, nós não conseguiremos cumprir essa grande caminhada que nós temos a oportunidade diante do Espiritismo cristão. Tem o erro, nós temos que entender isso. Tem o erro que afeta só a própria pessoa. São aquelas situações normais. Tudo é tolerável, mas o erro de agressão contra o conjunto da família não é tolerável, porque quando faz isso, ele já largou de ser família. Ou ele é parente ou ele é inimigo. Não é? Aquela palestra incomodou tanto que até parecia que eu tinha feito com um grupo que estava ali atrás. Eu pensei assim, não vai, eles não vão aparecer aqui tão cedo. Porque tudo que foi falado estava acontecendo na vida dele. Até as palavras dos exemplos estavam acontecendo. Eu falei, poxa, a hora que terminou a palestra, que eu, né, passo a olhar e ver todo mundo que está aqui, eu falei, pronto, lascou-se. Esse aí tem meio mais uns grandes inimigos agora. Entende? Então, isso é muito sério. Nós estudamos aqui um trabalho fantástico. Sabe? Tive a oportunidade de conviver com o Maurício Crispim, com a tia Magnólia, dentro do Grupo Espírita Regeneração, que é uma casa máter do Espiritismo Cristão no estado de Goiás. Não é? Fantástico, fantástico. Mas nós temos que pegar a raiz. Essa raiz. E estruturarmos. Se nós não nos estruturarmos, olha, e agora tenho sentido e visto, principalmente nessa última semana, quando eu olhei o dia, falei, esse número é cabalístico. 24/4/24. Dá 4/4. A nossa casa é dia 4/4/2004. 4 é a concretização. Essa mesa tem quantos pés? Tudo fica de 4. Nós iniciamos nossa vida de 4, andando de 4. Então 4 é um número de fazer, de consequência, de matéria, de resolução, de firmeza, de força. Aqueles que não tiverem isso, compreende? É de sustentar o peso sobre si mesmo. Essa é a grande energia reviravolta que vai acontecer e acontecerá no planeta inteiro, porque não é só na nossa casa, não. Isso não é localizado, não, isso é expansivo. Né? Técnica de passe. Passes longitudinais. Aplicação de fluidos a partir dos centros perispirituais, coronário e cerebral.
são novamente destacadas, mostrando que essas ações, veiculando energias vitalizadoras como coadjuvantes da vibração amorosa, podem desatrelar forças densas, diluir ou destruir clichês mentais. No tratamento pela corrente magnética desobsessiva, todos esses procedimentos, os que serão mencionados a seguir, ganham dimensões muito mais vastas, pela interação de várias atividades magnéticas, fluídicas e doutrinatórias, desenvolvidas ao mesmo tempo e com a mesma finalidade. O passe espírita ministrado aos doentes encarnados não é um trabalho assistencial isolado, mas peça integrante de um conjunto de atitudes similares ou idênticas. Preste atenção, lê esse começo aí de novo, dessa parte, no passe na corrente magnética. No tratamento pela corrente magnética desobsessiva, todos esses procedimentos e os que serão mencionados a seguir ganham dimensões muito mais vastas, pela interação de várias atividades magnéticas, fluídicas e doutrinatórias desenvolvidas ao mesmo tempo e com a mesma finalidade. Compreenderam aí? O trabalho na corrente magnética ganha proporções muito maiores. Então, o trabalhador da corrente magnética, ele não pode ser igual às pessoas do mundo. Ele não pode buscar a felicidade no mundo, porque o mundo não pode lhe oferecer essa felicidade. E se ele busca, ele vai ocasionar prejuízos ao conjunto do todo. E lógico, nós sabemos que energias contrárias, elas não se acasalam, elas se repelem. Não é? Então, além vai acontecer que vai dar um trabalho no processo da concretização das atividades, mas chegará um momento que ele será repelido pelas forças das próprias energias que ele sustém e mantém. E depois vai com a culpa no bonitão aqui. Foi o Geraldo que me tirou. Foi o Geraldo que tirou de lá. Não, filho, foi as energias que te tirou. Foi suas atitudes que te tiraram. Foi sua forma de expressão que te tirou. Não foi, porque nós sabemos e vimos aqui. Uma senhora de 70 e tantos anos tinha potencial energético mais do que qualquer jovem que estava na corrente. Tinha ou não tinha? Quantos quilos que ela pesava na época? Quantos anos? 45. Desse tamanhozinho. Uma gracinha. Mas na hora que ia receber, o tamanho dessa casa, o tamanho de caboclo da Punambá. Recebia o chefe falando, espírito, e vai vir, gente. Estava aparecendo um amigo meu, só uma sacolinha de sangue, não, tira outra aqui, tira outra, mais 2 sacolinhas, vai. Ela, não, pode vir, espírito, vem, só vocês, não, vem mais, traz caminhão, porque tá pouco. Está compreendendo isso? Por quê? Porque ela estava inteirada no conjunto do todo. Entende isso? Importante a gente entender. E que tem jovens que não podem ficar na corrente. Por quê? Porque está fraco, está frágil, está limitado, debilitado. Mas por que ele está limitado, debilitado? Se for por questões karmáticas, recebendo os processos energéticos de vidas passadas, isso é atenuado, né? Mas ele poderia ficar no conjunto do trabalho, né? Mas não é. É por atitudes momentâneas, escolhas pessoais, conflitos. Olha só. 2. E a matéria mental fulminatória, como pode ser retirada ou destruída? Resposta. Essa é importante, hein? Matéria mental fulminatória. Essa aí tá, tá parecendo panela de pressão na cabeça dos médicos aí. Resposta. No item 4.11.2.2, descrevemos do livro Missionários da Luz o caso de uma senhora que havia entrado em desequilíbrio emotivo, gerando matéria mental de baixo teor que se acumulara no coração, afetando a válvula mitral. Matéria mental fulminatória que acumulou aonde? No coração. Vocês estão achando que dói é aqui, mas acham que ela está aqui? Não é aqui não. Ela não está aqui.
Agora vocês entenderam por que o rotatório? A hora que você olha a veia, essa válvula mitral aí, é porque está todo mundo sofrendo. Ela vai fechando, a pessoa... Aí dá crise de ansiedade. Aí vai para o médico. Né? Muitos não voltam. Ou muitos voltam já com outros problemas, sequelas, né? Aí faz a desobstrução dessa veia, da artéria. Ela passa atrás da orelha, ela passa aqui, ela passa por trás do nada. Ela passa bem assim, por isso que às vezes eu mexo os beiços aqui, ó. Não é? Uhum. Ela passa bem para trás, assim, não é? Não passa? Porque é por isso que dá renite alérgica. Renite alérgica, é verdade, isso que vai ser aqui. Acho que é renite alérgica. Dramin. Toma lá um alérgico lá, né? Pronto, melhorou, né? Tá melhorando. Mascarou. Ideias mentais fulminatórias, lixo tóxico, né? Excesso de pensamento negativo, perverso e anticristão. Quer um desses? Em busca da felicidade. E achar que aí não está merecendo sofrer qualquer palavra, diálogo ou atitude. Né? Antídoto? Agradece até a pedra que você pisa de pés descalços. Mas agradece com carinho, com amor. Seja feliz em tudo que faz. Por isso que nós trabalhamos arduamente nessa chave. Isso é muito mais barato para mim pagar um homem assalariado por mês para fazer aquilo que faz. Ah, não pode não. É. Se eu sair para trabalhar fora, eu ganho 10 vezes, 20, 30, 50 vezes mais. Basta querer. Mas, e a felicidade, onde ela está? Na conta bancária? No ar-condicionado? Não. Está não. Está na felicidade que proporciona a paz da alma, o espírito. Não é? As atividades manuais que fazemos. Todas as atividades manuais. Né? Agora vejamos o tratamento aplicado pelo espírito Anacleto que oferece aos médiuns passistas a diretriz adequada diante de situações semelhantes. Sempre sob minha observação, Anacleto assumiu nova atitude, dando-me a entender que ia favorecer suas expansões irradiantes e que, em seguida, começou a atuar por imposição. Colocou a mão direita sobre o epigastro da paciente, na zona inferior do externo, e, com surpresa, notei que a destra, ainda disposta, emitia sublimes jatos de luz que se dirigiam ao coração da senhora enferma, observando-se nitidamente que os raios de luminosa vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor. Assediada pelos princípios magnéticos postos em ação, a reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagarosamente e, como se fora atraída pela vigorosa vontade de Anacleto, veio aos tecidos da superfície, espraiando-se sob a mão irradiante ao longo da epiderme. Foi então que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo do passe, alijando a maligna influência. Fez o contato duplo sobre o epigastro, erguendo ambas as mãos e descendo-a, logo após, morosamente, através dos quadris até os joelhos, repetindo o contato na região mencionada e prosseguindo as mesmas operações por diversas vezes. Em poucos instantes, o organismo da enferma voltou à normalidade. Missionários da Luz. É o passe, filho. O simples passe, quando é feito com carinho, com amor, com dedicação, com concentração no paciente que está à sua frente, na criatura que está na sua frente. Isso. Ao impor as mãos, ao descer as mãos, direcionar no coração, ao puxar as energias para fora, para ficar na região da pele, e a hora que passa as mãos no processo firme, amoroso, vigoroso do passe. Compreende isso? Pronto. Vai saindo, a espiritualidade vai fazendo essa grandiosa tarefa, ajudando o medianeiro, e assim o paciente melhora
de uma forma extraordinária. Imediata, é imediata. 3 minutos a 5 minutos. Salientamos do texto. A. Novamente, o conhecimento e a aplicação de recursos fluídicos através de técnicas magnéticas adequadas. B. A emissão de raios luminosos ou jatos de luz que sobejamente estudamos e que, no nosso caso, é multiplicada pelas doações à distância do trabalho de vibração conjugadas às irradiações da corrente magnética. C. A direção desses raios, graças à força inteligente e consciente do emissor, fato de extrema importância para os passistas, para os dirigentes do passe da corrente e para os médiuns psicofônicos. D. A ação dos princípios magnéticos deslocando a matéria negra devido à vigorosa vontade de Anacleto, a emissão e a atração como ímã realizadas pela corrente magnética e todas as ações fluídicas desenvolvidas pelos médiuns passistas têm na vontade sua expressão fundamental. E. A não utilização da palavra para devolver mesmo assim, em poucos instantes, a normalidade... a não utilização da palavra para devolver, mesmo assim, em poucos instantes, a normalidade fisiopsíquica do enfermo. Não nos esqueçamos de que a quase totalidade de todas as ações que compõem a desobsessão por corrente magnética é mental. 3. Sem a necessidade de ninguém falar nada. Ninguém pronuncia nada. 3. Como ocorre o afastamento dos espíritos obsessores ou obsediados? Resposta. Podemos dividir a ação magnética em 2 etapas distintas. A. Desligamento dos obsessores. Obsediados ganhavam ingresso no recinto, acompanhados de frios verdugos, no entanto, com o toque dos médiuns sobre a região cortical. Depressa se desligavam, postando-se, porém, nas vizinhanças, como que à espera das vítimas, com a maioria das quais se reacomodavam de pronto. André Luiz, nos domínios da mediunidade. Olha que o médium faz isso aqui, ó. Pronto. O espírito já sai. Entendeu? Só o médium querer. O médium não precisa ver o espírito, não precisa achar que ela está com o espírito. Nada. Só ele estender a mão com amor. Aqui, ó. É o amor. Estendeu a mão sobre o campo mental. Enquanto a direção está preparando, né, todo o ambiente psíquico do encarnado e do desencarnado. Por isso que, a hora que o paciente já senta, o passista já estende as mãos. Ali, o obsessor, o espírito já não suporta mais aquela interferência, porque é energética, energia superior e contrária. Então o espírito conseguiu acoplar no campo mental, no corpo físico, no duplo etéreo, no sistema nervoso, daquele que é seu companheiro ali, em simbiose, porque eles afinizaram os fatores energéticos. O espírito está aqui, o encarnado está aqui, vai induzindo, né? Ou nós sabemos o processo energético por maldade, por afinidade, né? Ou por ignorância. A ignorância, veja só, por maldade. Geralmente é o espírito, ele tem maldade, ele vem por causa de quê? Qual o motivo que ele veio até você? Por vingança. Pois é, mas vingança de quê? Então ele já tem afinidade com você. Então ele já sabe o caminho. Já tem o endereço. Mas tem outro motivo também, qual? Por alguém que tem raiva de você, que também tem uma ligação com você. Entendeu aí? O espírito não tem um canal, mas alguém tem. Ué.
É o canal, é o endereço. Você manda endereço, quer mandar uma carta para a Ucrânia. Uma ucraniana linda, maravilhosa. Escreva uma carta e manda. Ela vai chegar aonde? Em lugar nenhum. Tem endereço. Tem endereço. Ah, mas eu tenho uma raiva da Carla, né? Que está lá no Centro Espírita Recanto da Paz. Já como estão? Conhece a Carla. Os dois já têm uma ligação energética de algum motivo, alguma coisa. Já tem o endereço. Busca um magnetizador. O magnetizador pega e olha para a pessoa e pega o endereço, colocando ali também um espírito mau, e aí ele já sabe o endereço, já chega. A energia dos dois está contrária, mas ele tem o endereço, ele conseguiu aproximar. Então ele precisa do quê? Ele consegue subir a energia espiritual dele? Só se esse aqui ajudá-lo. Mas comumente o que acontece? E desce a vibração. Não, vai lá no shopping. Você precisa ser feliz. Como é que é a mão? Você está entendendo? A sua família. Vamos falar de família? Adoro. Parentes. Está lá no Recanto da Paz. Que ótimo! Geraldo, presta! Tem que sair de lá. O espírito já escuta. Opa! Geraldo? Gostei! Todo o processo familiar tem uma potencialidade muito maior. Aí já começa a dar tudo errado. Na vida do trabalhador do Recanto da Paz, que começa a baixar seus aspectos energéticos, contrariando alguma situação com o Geraldo no Recanto da Paz. O espírito. Rapaz, pode ser tratamento, passe, corporação, vidência, derramar trabalho aqui, passar a noite rezando, que não vai adiantar. Porque os dois entrou em comunhão, em simbiose. Aí o passista vem, impõe a mão. Se o paciente ali ainda está consciente ou não, afasta um pouco. O que está montado e ele afasta um pouco. O espírito está aqui, o espírito não quer, mas aí tem um trem que impede, ele fica aqui querendo, aí ele fica doido para ir embora. Por isso que quantos ficam doidos para ir embora ali? Alguns de vocês já sentiram, né? Estou doido para ir embora. Por quê? Porque o espírito está assim, vambora. Porque ele já não consegue. Falou por que existe a variação? Até já falou por que existe. Aí o paciente, porque está ali ó, em simbiose com o espírito, porque ele já entrou em comunicação, já entrou na mesma sintonia. A pessoa fica, começa a mexer perna, começa a coçar. Uma pergunta. Quem o senhor falou assim, que tem vontade de montar o trabalho mesmo na terça-feira. Aí agora esse espírito vai ser atendido. Sim, mas de todo jeito ele vai ser atendido. Só que há uma potencialidade muito maior que ele seria atendido imediato. Passou. Mas aí tem também a vontade. Mas aí precisa ter dois grupos. Não pode os mesmos grupos de quinta ser no grupo de terça. Isso que eu esperei 1 ano para montar. E olha, no ano que eu experimentei, estava prontinho. Estava prontinho, né? Eu armando tudinho, já tinha escolhido os médios. Isso, já tudo prontinho. Falei, agora é só aguardar, quer ver? Vou marcar no relógio. Acabou. Se um fosse contra o outro, tudo bem, né? Mas aí reuniu tudo para ir contra o lindo. Aí não. Se fosse um contra o outro, eu ia pôr, separava, fazia tratamento, mudava os dias de cada um. Você vem terça, né? Não vem quarta, não. Você vem quinta. Você não vem quarta, não. Pronto, eles nem iam se encontrar. Pronto, acabava. Aquilo que os olhos não vê, o coração não sente, diz o ditado, né? Compreendeu? Mas
As trevas ardilosas do ciúme, da inferioridade, da maldade, foi maior do que a grandeza e a beleza dessa casa espírita. Rapaz, primeira coisa que nós tínhamos que pôr a balança. Pega uma balança, põe na sua frente e fala: Centro Espírita, minhas atitudes, ciúme, ódio, raiva, isso aqui compensa estar mais do que o Centro Espírita? Se compensar, então põe e arca com a consequência. Porque para mim não existe nada mais que tenha maior peso do que a oportunidade de nós estarmos numa casa espírita. Não existe pai, mãe, mulher, esposa, marido, nada, filho, nada, saúde, dinheiro, não existe nada. Por quê? Porque todos esses aí são passageiros. Entende aí? Agora, aqueles que também pensam assim, largaram de ser passageiros. Passaram a ser família eterna. Simples assim. Entenderam aí? Simples assim. Passam a ser uma família eterna. Vai lá, vamos ler. Vai lá, Inácio Ferreira. Inácio Ferreira, no mundo dos espíritos, tem o nosocômio lá, não é? Quem trabalha com ele? Os mesmos que? Trabalhava aqui. Todo final de trabalho, ele ia para a casa deles, acendia um charutão lá, cachimbo, ele é fumante, fazia um cafezinho e eles iam tomar café. Maria Modesta Cravo passava lá, fulano de tal, ele morava pertinho do centro. Entendeu? Ele não podia ficar lá no hospital, porque senão ninguém deixava ele. Né? Ele não tinha tempo, aí era problema 24 horas. Aí eles passavam lá. Os médicos, enfermeiros, né? Os médiums. Maria Modesta Cravo foi uma das maiores, aliás, se não fosse ela, ele não teria feito, né? A parte espiritual, ele tinha ficado só na medicina, né? Entenderam aí? É isso que estou falando, gente. Nós, aí, aqueles que comungam, Maria Modesta Cravo tinha marido? Tinha marido. Ela tinha todos os processos, todo mundo tinha. Eles também adoravam, o marido levava ela, ficava lá esperando, fica aí, né, muito bem, você é espírita, que gracinha, eu te amo, você é espírita, né? Não, gente. Cada um tinha um problema sério. Cada um tinha um problema. Está entendendo? Mas nenhum deixou que estes problemas fossem maior do que o trabalho espiritual que eles faziam parte. E não só deixaram, que como também não foram instrumentos para levar essa contradição para dentro do trabalho. Entenderam aí? Viveram em comunhão. Ideias, obediências, respeitos, convivências. Quando eu lia os livros, foi assim, exatamente tudo que nós vivemos aqui. Quando eu leio Francisco de Assis, é tudo que nós vivemos aqui. Tudo. Claro que tem suas proporções, é lógico, né? Cada um nas suas proporções, né? Mas é tudo igual, não tem diferença. Na desobsessão por corrente magnética, graças à existência da triagem, os servidores espirituais com antecedência de horas ou mesmo de dias já desligam os obsessores obsidiados, em condições de serem socorridos do cosmo psíquico dos pacientes encarnados, localizando-os em campos propícios e afins, dentro do próprio ambiente da desobsessão, facilitando o atendimento na fase de recepção da corrente. Mas pode ocorrer que determinado paciente adentre a sala de passe acompanhado de frios verdugos espirituais ou de vítimas de suas fixações mentais.
Os médiums... Fixações mentais. Veja, verdugos é aquele que vem por maldade, imposto, seja mandado ou alguma coisa. Fixação mental é por causa de quê? Nós é que atraímos. Nós é que fixamos nos fatores energéticos e abaixamos até entrarmos em sintonia com ele. Essa parte é que nós temos que ter cuidado. Fixação mental. Fixação do mesmo pensamento nefasto, negativo, perverso, ideias negativas, contradição, ciúme, discórdias, ódios, raivas, inferioridades e assim por diante. Os médiuns passistas, com um simples toque fluídico na região cortical, por imposição das mãos ou por passes transversais, longitudinais, etc., podem desligá-los da conjunção mental que os mantém imantados. A diferença é que estas entidades não ficarão nas vizinhanças à espera dos pacientes para se reacomodarem de pronto, porque serão atraídas pela corrente magnética, tratadas e, quando possível, encaminhadas aos locais apropriados de reeducação e refazimento. Na fase de emissão, a corrente emite princípios magnéticos, estabelecendo laços fluídicos que, pela vontade consciente e inteligente de todos os seus integrantes, irão permitir a atração mencionada. Nós fizemos, implantei lá, né, Maria? O trabalho de corrente e passe. Rapaz, estava extraordinário, não é? Extraordinário. Você dava o passe, a corrente lá, os pacientes sentavam, ficavam de costa para a corrente, e os passistas dando passe e atendendo ali, dirigindo a corrente, o passe ao mesmo tempo, fazendo. Então, a hora que dava o passe no paciente, a hora que impunha a mão, dava o longitudinal e o transversal simples, a hora que dava o cruzado, o paciente, o espírito saía, a hora que ele saía, ele já caía na corrente. Na corrente já levava o choque anímico, e ao levar o choque anímico, também, porque se o encarnado está com os clichês mentais, o espírito também está com o mesmo clichê mental. Você acha que a obsessão é feita de um para um? Não. Não. Obsediado, obsessor, 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 obsessor. Lembra daquela menina que eu esse dia, como que ela chegou lá e como ela saiu? Então o obsessor fala assim, o meu obsessor, né? Eu não tenho nenhum, né? Eles é que me têm. Então o meu obsessor, ele também tem obsessor, ele não tem vida, não? Ele só tem a minha vida. Não. Ele não tem lar, família, só tem eu. No universo dele só existe Geraldo Magela. Todo mundo ama ele. Só ele que me odeia. Não. Olha, tem uma teia de no mínimo 4 a 5, no mínimo 4 a 5 sequências de obsessões. Tem 3 que me perseguem, tem 9 que perseguem o meu, tem 27 que perseguem o dele, tem 50 e tantos que perseguem o outro. Chegou de mim, meu filho, dá mais de 100. É uma fila e está atrás aí. O trabalho, então, passe, corrente magnética, estende-se a um processo infinito de auxílio. É a mesma coisa. Eu tenho uma pessoa no meu WhatsApp, só eu que tenho ela? Mais ninguém. Mais ninguém tem essa pessoa no WhatsApp. Só eu. Ou ela me tem no WhatsApp. Então é só ela que me tem. Não. Quando você manda lá uma figurinha interessante para a pessoa, aí a pessoa começa a distribuir, a outra pessoa distribui, a outra pessoa distribui. Pronto, é isso aí. Está aí a corrente obsessiva, ou harmônica, ou amorosa, ou, dependendo da condição de cada um, escolha de cada um. B. Expulsão dos fluidos e restabelecimento da saúde do obsidiado. Por vezes, entretanto, acontece que a subjugação chega a ponto
de paralisar a vontade do obsedado e que deste não se pode esperar nenhum concurso valioso. É sobretudo então que a intervenção de um terceiro se torna necessária, quer pela prece, quer pela ação magnética. Mas o poder dessa intervenção também depende do ascendente moral que o interventor possa ter sobre os espíritos, porque se não valerem mais, sua ação será estéril. Neste caso, a ação magnética terá por efeito penetrar o fluido do obsedado por um fluido melhor e desprender o fluido do espírito mau. O obsessor. Ao operar, deve o magnetizador ter o duplo objetivo de opor uma força moral a outra força moral e produzir sobre o paciente uma espécie de reação química, para usar uma comparação material, expulsando um fluido por outro fluido. Assim, não só opera um desprendimento salutar, mas dá força aos órgãos enfraquecidos por uma longa e por vezes vigorosa dominação. Aliás, compreende-se que o poder da ação fluídica não só está na razão da força de vontade, mas, sobretudo, da qualidade do fluido introduzido e, conforme dissemos, tal qualidade depende da instrução e das qualidades morais do magnetizador. Daí se segue que um magnetizador comum, que agisse maquinalmente para magnetizar pura e simplesmente, produziria pouco ou nenhum efeito. É de toda necessidade o magnetizador espírita, que age com conhecimento de causa, com a intenção de produzir não o sonambulismo ou a cura orgânica, mas os efeitos que acabamos de descrever. Além disso, é evidente que uma ação magnética dirigida neste sentido não deixa de ser útil nos casos de obsessão ordinária, porque então, se o magnetizador for secundado pela vontade do obsedado, o espírito será combatido por dois adversários em vez de por um só. Allan Kardec, Revista Espírita. A grande dificuldade que nós enfrentamos, e isso vocês já devem ter escutado muito, a maior dificuldade que eu tenho é de fazer para a pessoa convencer de que ela precisa de ajuda. Porque, na verdade, não quer ajuda. Ela quer o quê? A melhora, o alívio imediato do problema, mas não a ajuda. Pois quer sair daqui, vem cá, recebe um auxílio e volta e faz para fazer as mesmas coisas que estavam fazendo. Aquela menina de ontem disse, eu falei assim, olha, se eu te falei alguma coisa, você me perdoa, que te machucou, que te ofendeu. Ela falou assim, não, você falou tudo aquilo que eu precisava escutar, não aquilo que eu queria escutar. É duro, é sofrido, mas é a verdade. Quantos lugares que ela foi que ela escutou aquilo que ela queria escutar? A psicóloga falou, a psicoterapeuta falou, entendeu? Tudo que ela queria escutar. Algum lugar que ela foi, né? A manipulação de energia que ela fez, né? Então eu não perguntei para ela, você fez magia para o seu ex? Não falei, falei, se você manipulou algum pensamento e fez alguma atitude. Ah, não fiz magia não, fiz assim, assim, assim. Ah, isso aí é magia. Isso é macumba da brava. Compreende? Você está se aprisionando. Então, isso é muito sério. Então, esse convencimento, essa verdade, então, assim, isso ajuda o paciente e o espírito. Porque o que o espírito colocou na cabeça do paciente? As mentiras. Então, até ele talvez está acreditando naquelas mentiras. E a hora que vem o fluxo da verdade, o primeiro ímpeto é ficar com raiva. Lógico, fica com raiva de mim, né? No caso, quando sou eu. Então, fica com raiva. Mas, em prece, em oração e vigilância, essa raiva é diluída. E começa, então, ali, fazendo a separação do espírito. E o trabalho da corrente, o trabalho do passe, concretiza tudo isso aí quando o paciente quer. Pronto.
É imediato o socorro. Vamos pegar um exemplo muito básico, simples, o Jean. Em quanto tempo o Jean melhorou? Debilitado fisicamente, desequilibrado psicologicamente, abalado emocionalmente, com processos de simbiose obsessiva profundo. Já vinha por mais de 3 anos. 3 semanas ele ficou consciente. Total. Mas não sem ficar com muita raiva de mim, né? Primeiro foi muita raiva, mas melhorou. Fez uma transformação na vida dele. E em quantos espíritos também? É isso aí. Todo esse processo. Nós temos aí todos os exemplos práticos que nós convivemos e vivemos com tudo isso. Não é? Mas para isso precisa ter uma comunhão de vontade. Então fala aí, quando o magnetizador, o passista, o medianeiro, com a vontade pessoal, com interesse e vontade, põe a mão na cabeça do paciente, começa a ofertar-lhe o passe, e ele entra em relação com o paciente, secundado pelos fatores energéticos da obediência. Não é da obediência do churrasco familiar, do shopping, não é a obediência disso não, a obediência da prece, da meditação, de pisar dentro da água corrente, de encostar numa árvore, de encostar numa pedra, de ler um livro. Essa é a obediência que eu estou falando. Então, secundado por esse fator energético que ele está ali abastecido, acima das influências que o paciente está passando. O espírito é retirado imediatamente, aliviado imediatamente as dores do paciente, que poderiam ocasionar morte, desencarne, suicídio, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O mecanismo descrito pelo codificador é útil não só para explicar e facilitar a ação fluídica do passista sobre o paciente encarnado, mas também para mostrar os fundamentos de todas as ações que ocorrem no desenvolvimento da atividade de desobsessão por corrente magnética. A dupla ação de expulsar e substituir um fluido por outro, realizando uma espécie de reação química, ocorre tanto em relação ao paciente encarnado como ao sofredor desencarnado, que na fase de recepção se imanta a corrente, recebendo os eflúvios da salutar corrente mento-fluídica. Podemos afirmar que da mesma forma ocorre uma reação física, uma espécie de reação nuclear, devido ao choque dos trilhões de partículas emitidas pela corrente, secundada pelos passistas, com as partículas emitidas pelos obsessores e obsidiados encarnados ou desencarnados. O pensamento que provoca uma emissão fluídica pode operar certas transformações moleculares e atômicas, como se vê em ser produzidas sob a influência da eletricidade, da luz ou do calor. Allan Kardec. Reação físico-química é a base ou corolário de todas as ações mentais, magnéticas e fluídicas expressas pelos médiuns que integram a cadeia magnética e pelos passistas, quer seja os que beneficiam os encarnados, quer seja os que atuam sobre a corrente. Confirmamos mais uma vez que todas essas ações dependem da força de vontade, da qualidade do fluido e, inevitavelmente, da instrução e qualidades morais dos magnetizadores espíritas ou médiums. Olha, é tão interessante que a gente possa entender isso. Nós que somos médiums e que trabalhamos com energia, nós temos que entender, energia é o princípio. Ela não é tudo, ela é o princípio. Porque o todo é o desencadeamento dos fatores da energia. A energia, ela faz uma reação química. A energia é o elemento para fazer uma reação. Se não houver os elementos da reação, a energia é energia só. Estão entendendo isso?
Vou dar um exemplo muito simples. Você vai lavar um veículo, você vai lavar uma panela, você vai lavar o que você quiser. Aí ela está por cima, tem uma poeira, você vem e joga água. A poeira saiu, não saiu? A água é um elemento que entrou em reação com a poeira e como a poeira é estática, a água é líquida e saiu, né? Saiu. Mas abaixo da poeira tinha uma gordura. E agora? Você precisa de mais um elemento para dar o reagente à água que você está usando. Entendeu? Aí você pega um desengordurante. Mas se você pegar o desengordurante sozinho, ele vai ressecar sua mão, pode até trincar, né? Aí você pega o desengordurante com uma esponja. Mas tem que passar água, não tem? Você vai lá, passa o desengordurante com a esponja, você esparramou, diluiu a gordura, mas ela continua lá. A água é a energia. Você precisa usar a energia para poder limpar toda aquela reação química que já foi feita. Está entendendo aí? Então não pense você que só, eu quero buscar a energia positiva. Você não vai conseguir. E se você conseguir ela, o que você vai fazer com ela? Você precisa de algo mais. É a vontade. A vontade para fazer a reação e a fusão química. Então a sua vontade, a vontade do magnetizador, do passista, do trabalhador na corrente, vontade de um mundo melhor, vontade de que o outro melhore, vontade de amar aquela pessoa como se fosse seu filho, vai fazer umas reações químicas que vai modificar os fatores energéticos daquela energia. E aquela energia vai, então, agariar elementos que vão fundir-se nela, elementos da natureza, da água, das árvores, elemento do meio que nós convivemos, o medianeiro de boa intenção. E aquilo vai pegar e transformar em miríades de luzes, de elementos, de partículas, que vai cair sobre o outro e vai fazer sobre o outro a reação química, igualzinho você usou para jogar água para tirar a poeira, que foi só aquele passe, né? Muitas vezes o passe desinteressado, você só tira a poeira de cima do paciente. Mas aí não, você usou outros elementos, você usou o desengordurante, a esponja. Então aquilo tudo da sua vontade, dos elementos que você adquiriu como a qualidade moral de vivência, o paciente transforma toda a dor e sofrimento em saúde e cura. E o espírito não consegue ficar com ele. O espírito vê aquilo e fala, eu quero isso também. E o espírito fica para ser atendido nos trabalhos mediúnicos. Vai ser atendido lá nas camas de retificação. Então salvou ali vários irmãos, várias pessoas, são encarnados e desencarnados. E, consequentemente, o que acontece com o magnetizador? O que acontece com ele? É claro que ele recebeu tudo primeiro, ué. É lógico que a saúde dele vai ficar extraordinária. É lógico que ele vai ter um desgaste físico, porque ele distribuiu um pouco do seu fluido vital. Mas é claro que o seu corpo perispiritual está tirando todo o peso das reações perversas e negativas do nosso passado. É claro que a hora do desencarne vai subir igual um balão de hélio. É claro que aqueles que têm peso energético vai descer igual chumbo. Essa é a consciência simples que nós temos que estar vivo na nossa mente. Está compreendendo tanto que a coisa é simples? E o processo energético é tudo químico. Tem uma mulher aí que ela tem uma explicação simples, eu acredito que ela é cientista ou é química, não sei. Ela fala, olha, isso não é nada de espiritismo, não é nada de magnetismo, não é nada
metafísico, isso aqui é químico. A partir do momento que você fica conversando ou vendo notícias ruins, seu cérebro produz uma substância que entra na corrente sanguínea e vai abastecer os leucócitos, as hemácias, que te faz cair a imunidade. Pelo período que você está assistindo ou vendo notícias ruins, é o período que a sua imunidade desce. Se estiver passando qualquer vírus ali naquela hora, ele te pega e você adoece. Está vendo por que numa família, 5 pessoas, 3 está quase morrendo e 2 lá? Por que os 2 não estão assistindo notícia ruim? Nem reclamando da vida. Está entendendo aí? Compreende? Simples assim. Nós sabemos disso. Porque nós estudamos isso, quem está conosco nessa casa está estudando desde o dia que entrou aqui, né? Só que nós achamos que isso acontece só conosco, mas não. Basta chegar perto do dirigente que nós melhorou, né? Não é assim. E o dirigente, onde fica nessa história, tadinho? O mais necessitado de todos. Não é? Compreende isso? Muitos pensam, mas eu posso fazer isso, é só eu tomar um passo, fazer um tratamento, passo na corrente, isso livra. Não é assim. Porque chega uma hora que não livra mais. Chega uma hora que o próprio bloqueio energético de proteção ao outro, né, da natureza, que faz sofrer a consequência daquilo que você decidiu escolher. Entende? Aí a pessoa sai para fazer tratamento na outra casa. Ficar um médico forte. Vai fazer uma cirurgia espiritual. Né? E resolve até por 3 meses. 3 meses. Depois volta tudo. E quando volta que jeito? Isso é igual pegar a gripe em cima de gripe. Você conheceu o recanto? Eu comentei com você quando eu vim. Foi justamente isso, foi 3 meses. Falando pra você. Foi 3 meses. Tem jeito, filho. Passou 3 meses, voltou tudo. Se não mudar a causa, fala, filho. Então, quando termina o passo na sala, que o paciente vai para a sala para fazer, as energias que chegam, os senhor atender, elas são mais atenuadas? Sim, vocês fizeram a limpeza, igual o centro cirúrgico, né? Vai fazer a cirurgia, o paciente tem que estar asepsiado. Né? E a questão do espírito? Sim, alguns acompanham, porque eles precisam também da energia da corrente, do trabalho na sala do TVZ. Alguns não. Alguns chegam lá, deitam junto, depois do passe, eu peço para ser encaminhado. Aí eu vejo isso aí, tirado. Né? Então levar para as câmaras de edificação, alguns já outras paragens aí que não sei aonde, no salão de ouriço, né? Compreende? Por isso, Joana, que muitos espíritas busca bezedor, busca a Umbanda resolve mesmo. Vai lá, resolve, porque a hora que você chega lá, você recebe o quê? Um quanto? Energia. Pronto, acabou, que lá até o resto da sua vida você tem aquele quanto de energia. Meu filho, isso é pior do que celular. Você tem que carregar todo dia. Mas você recebeu um quanto de energia. Ela vai acabar. Entendeu? E a hora que ela acabar, o processo energético que você estava volta com muito maior força. Aí cria-se o quê? A dependência. E a entidade adora isso. A dependência. E a dependência, você criou um escravo. Não é? Isso eu aprendi lá, mas tem mais de 30 anos. Quando eu fui para a praia, o dirigente do terreiro que eu frequentava, não conhecia o Cariaciso,
Eu saí da frente, tem alguma coisa errada. Esse negócio está errado. Eu não tô vindo aqui não é para receber, não. O neguinho está arrancando energia de mim. Eu fiquei 30 dias nas montanhas do Rio de Janeiro, lá em Visconde, Mauá. Zen, zen, zen. 30 dias. Só rezando, meditando. O pecadinho que eu tive foi quando eu fui para ver a virada de ano na praia de Copacabana. Mas fiz um cercado, fiquei tomando suquinho, né? Tomando banho de mar, rezando. 30 dias. Aí trouxe água do mar, coxinha que eles pediam, levei no terreiro. Cheguei lá no terreiro, cheguei um homem de 3 metros de altura, pesando 300 quilos de energia. Saí de lá parecendo um menino de 5 anos. Custei a dirigir de lá até minha casa. Falei assim, por quê? Falei assim, meu Deus, tem alguma coisa errada. Eu vim com tudo. Rapaz, andei 2.000 quilômetros com todo esse material, levei lá com tanto carinho. Sugou toda a minha energia espiritual. Eu não tinha conhecimento de magnetismo, não tinha conhecimento desse processo. Eu fui mais bobo também não era, né? Falei, alguma coisa está errada, não vou voltar nesse lugar mais não. Deve ter um lugar onde a gente possa levar energia e voltar com ela também, e doar lá, né? Não, você leva tudo e volta sem nada, tem alguma coisa errada. E aí dali foi, né? Eu rezando, pedindo a Deus, meu Deus, me mostra o caminho, está errado, tem alguma coisa errada. Né? E aí foi aparecendo essa outra caminhada, mas foi boa. Então é isso que nós temos que entender. Nós estamos falando que existe um processo energético muito grande. E todas as pessoas que convivem conosco, nós temos que analisar esses fatores energéticos. Algumas pessoas você tem que colocar o quê? A frase do momento agora que eu falei? Distanciamento amoroso. Distanciamento amoroso. Distanciamento amoroso. Aquelas pessoas necessitam do nosso amor, mas a distância. Compreende? Porque senão nós vamos falir na missão que nós viemos. Entende? Pega a história de Chico, quantas pessoas conviveu com ele muito tempo próximo a ele? Sempre ele dava um jeitinho de afastar as pessoas. Jesus Cristo ficou ali perto de todo mundo? Não. Vai, pega, vai ver. Pega todos os líderes, aqueles que se envolveu com o povo, faliu. Está aqui o João de Deus. Vai, pode pegando aí, pode pegando. Não dá certo. Não dá certo. Porque vão roubando as nossas energias. Vai diluindo esses fatores, vai fazendo uma reação química dentro de nós, e essa reação química chama-se doença, enfermidade, mudança da verdade em nosso pensamento. Quantos médiuns, né, Maria, lá de Grolândia, foi com esses interesses, né, se perderam? Quantos aqui? Não adianta ter uma duplicidade de energias, não funciona. Tem-se alguns, olha, estou com pensamentos contraditórios, vai para a conversa fraterna, vai para que nós vamos fazer todo o ritual, aconselhamento, conversa, terapias psicológicas, banhos, né, para ajudar essas reações químicas. Mas se não houver a boa vontade de querer, não adianta. Pode fazer, desmanchar, fazer trabalho na beira do corpo aqui, não resolve. Né? Pode dar banho de cachoeira lá nas cataratas do Niágara, né? Que não vai resolver. Né? Mas precisa fazer, acima de tudo, o elemento químico da energia que se chama vontade. A vontade é tudo. A hora que nós usamos a vontade, nós usamos o fator energia e começa-se
a agariar os elementos químicos que vai fazer a reação química da melhora, da saúde, do equilíbrio psíquico, emocional, físico e espiritual. E quando isso acontece, aqueles que estão no distanciamento amoroso, o que acontece com eles? Morrem lá? Não, o que acontece? Recebem. Por que eles recebem? Porque o fator reagente químico vai ampliando seu espaço de radiação. Ao invés deles sugarem nossas energias, nós vamos ofertar elementos químicos para que eles transformem também em reações químicas de melhoria. Você está entendendo o que é distanciamento amoroso? Você está dizendo, olha, é amor. Assim, ó, nossa, cara, eu amo você demais, eu gosto de você demais. Eu estou tomando um veneno, toma um pouquinho também. Você gosta de mim, eu gosto de você, toma, é veneno. Vai, morre um pouquinho, eu morro um pouquinho. Tá certo isso? Não tá. O distanciamento amoroso é isso, olha, se eu estou fazendo mal a ela, se ela está fazendo mal a mim, se alguém está fazendo, eu fazendo mal ao outro, então vamos tomar um distanciamento amoroso e eu fazer para que meu processo psíquico, emocional, físico, a cadeia química do meu metabolismo biológico possa reagir, recuperar, fortalecer, ampliar, aí eu irradio, porque eu estou ligado ao outro pelo distanciamento amoroso, nós estamos entrelaçados por fatores energéticos, por raios fluídicos invisíveis. E eu começo a contaminá-lo com essa irradiação amorosa. E ele melhora. Quando ele melhora, ele modifica o curso do pensamento. Quando ele modifica o curso do pensamento, o que ele faz? Aproxima da gente. Mas não tomando veneno, mas como irmãos e transforma em família e crescimento. Judas levou 1500 anos para poder acontecer isso com Cristo. Mas aconteceu. Está compreendendo isso? A gente tem que ter essa coragem. Porque senão vai tomar copo de veneno junto. E depois vai deitar na cova, um em frente ao outro, apontando o dedo. Foi você que fez eu perder minha encarnação mediúnica. Foi você que não me salvou, que você tinha um conhecimento, por que você não me freou? Por que você não deu um distanciamento de amoroso de mim? E os dois vão para um brau brigar. Até o distanciamento amoroso funcionar, né? Está entendendo isso? Agora fica com esse papinho aí de família, que ninguém é família de ninguém. Que família? Cadê? Quem é família de quem? Eu queria saber um aqui dentro que tem família. Tem parentes. Parentes. Porque precisam do outro ainda. E o outro precisa de uma companhia, mesmo que seja venenosa. Eu estou morrendo, eu estou vendendo um pouquinho, mas eu estou morrendo devagar. Ao menos eu não estou sozinho. É a grande parte que todo mundo pensa. Está entendendo isso? Pronto, está feito aí. A destruição do processo evolutivo espiritual na individualidade de cada um. Por que que todo cristão, ele passa a ser solitário? Porque o grupo que ele está envolvido não desenvolve a mesma energia de crescimento que ele. E algum tem que melhorar para que os outros se espelhem. E com esse distanciamento amoroso, ele contamina eles e todos possam evoluir. Isso é da lei de Deus. É da lei de Deus. Entende isso? Aquele que não aguenta a solidão, ele nunca vai ser um bom cristão. Ele vai frequentar uma religião. Né? Compreende isso? Já viu lá os cristãos de outras casas, né? Depois do trabalho que eles chamavam para fazer o quê? Churrasco. Isso era o quê? Família? Isso é uma família espiritual, gente? Nunca, onde? Não chamou para tomar um cafezinho, para todo mundo conversar, para falar do Evangelho, ou para, né, levantar o sentimento amoroso, entrelaçar as energias ali de companheirismo, de fraternidade?
Chamou para capinar um lote? Chamou para dar um pasto, para fazer um culto em casa? Não. Isso eu estou falando porque o João me contou, viu, gente? Estou dando um exemplo prático de tudo aquilo que está no nosso meio. Né? Está compreendendo isso? Então, o que a gente pensa sobre isso? Vou encerrar aqui. Só fechar. Não, que já... Já fechou? Já encerrou aqui. Olha, eu não tenho pressa de estudar esse livro, porque eu já estudei ele tem 30 anos, tá, gente? E vem vivenciando ele tem 30 anos, tá bom? Eu não tenho pressa. Se alguém tiver com pressa, pegue ele e lê. Né? Se tiver dúvida, pode trazer que eu explico. Né? Porque tudo que nós estamos narrando aqui é os acontecimentos, não é? É a matéria, é o que nós vivemos. Eu não falo nada aqui que eu já não vivi. Tem nada aqui que não foi. Tudo que eu falei eu vivi, na carne e no espírito. Entende? Então eu falo por propriedade. Se discordarem, me mostre, porque talvez eu estou enganado. Tem outro tipo de mediunidade, outro tipo de energia que eu não conheço. Vamos conhecer. Né? Compreende isso? É muito importante que a gente tenha essa coragem, né? Pode discordar o tanto que quiser, mas discorde e me mostre. Não discorde porque é que tem que fazer só uma frutificação da água. Por que não pode fazer uma aqui e outra lá dentro? Para que precisa fazer isso? Faz só uma. Isso é discordância. Mas por que fazer só uma? Se fazer as duas tem malefício? Não. Tem benefício? Tem. Mas então por que fazer só uma? Se tem benefício fazer duas? Não é? Compreende aí? Então isso é discordar por discordar. Isso é a questão egoísta, orgulhosa, ou interesseira, ou indiferente, não é? Compreende? Discordar com conhecimento de causa. Eu discordo disso. Não, eu não entendi isso. Aí é diferente, já não é discordar, é não entendimento. Então vamos explicar para até a gente chegar num senso comum, num bem comum. Agora entendeu? Agora esse negócio está certo. Pois é, isso vai acontecer. Isso pode acontecer, isso já aconteceu, isso tem a possibilidade, sim. Não é? Então, se você fazer assim, assim. Então, é igualzinho a vivência. Você olha para a pessoa, você está vendo os fatores energéticos. É só você pegar isso somando. 2 mais 2 dá 4. 4 é isso aqui. Meu filho, olha, se você continuar assim, vai acontecer isso e assim, lá na frente. Hein? Não, mas isso não, eu não estou falando que vai acontecer, estou falando que pode acontecer, uma possibilidade. Então, essa possibilidade, se você continuar assim, vai acontecer. Se você assim vai dar um câncer, você sabe muito bem, né? Você tem experiência e viu, está vendo, né? Tudo foi traçado. E em outros que já passaram e passam e que já viveram. Tudo, sabe? Fala assim, meu Deus, isso não tem nem como errar, porque é uma matemática, é uma questão lógica. É só questão de tempo. Alguns demoram algum tempo, outros demoram um pouco tempo a mais. Uns é 1 ano, outros é 5 anos, outros são 10 anos, outros 15 anos. Mas acontece. Não é? É só questão de lógica. Considerações finais, dona Carla? Somente agradecer mesmo, tantas elucidações e despertar da consciência cada dia, cada estudo, que realmente é muito gratificante. Graças a Deus mesmo. Muito obrigada. Então escolhe você com você quem vai fazer a prece. Tá bom. Senhor Jesus, agradecidos somos por tanta luz que o Senhor derramou sobre nós nessa tarde de hoje, clareando os nossos pensamentos, Senhor, fortalecendo-nos neste caminho bendito, Senhor, fortalecendo a nossa fé, que por tantas vezes ainda tão vacilante, Senhor Jesus. Obrigada, Mestre querido, por esse estudo tão sagrado, Senhor, que ajuda-nos a trilhar os teus caminhos, Senhor. Ajuda as nossas condições ainda tão inferiorizadas, Senhor, que trazemos em nossa alma, mas que acima de tudo, Senhor Jesus, nos dá as condições de auxiliar o nosso próximo, o nosso irmão, tão necessitado quanto nós mesmos, Senhor. Obrigada, Mestre querido, por esta casa misericordiosa. Rogamos a tua misericórdia que a proteja, Senhor.
fortalecendo suas barreiras fluídicas e magnéticas, Jesus. E que a cada companheiro e irmão, Senhor, trabalhador desta Casa Santa, possa, Senhor Jesus, compreender cada dia mais a necessidade, Senhor, de amar, servir e perdoar. Fortalecidos no propósito do Senhor Jesus, de seguir os teus caminhos, porque tu és o nosso objetivo principal, Senhor. E assim, Cristo amado, rogamos que nos proteja de retorno aos nossos lares e que possamos, Senhor, imbuídos pelo teu amor, envoltos pela tua misericórdia, Senhor, fazermos das nossas vidas, Mestre Jesus, um educandário de luz, seguindo os teus exemplos e os teus ensinamentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto sagrado, Senhor, e fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado, que assim seja. Graças a Deus.